Bom, o SAMM valvulado, a princípio é muito simples, é só um monte de válvula ali, os sinais entrando em todas e saem 2 canais. Ele é 8:2. O que é o SAMM? Rapidinho. Simplesmente você tem 8 canais saindo da sua mix, você distribui ele da forma que você quiser, porque mix com 8 canais é meio complicado, né? E aí ele faz essa soma. Então você vai ter 8 conversores AD, né? E ao invés de misturar isso tudo digitalmente falando. Bom, só que se eu for fazer um SAMM, né, que seja para acontecer alguma coisa e não simplesmente misturar isso, que aí a gente consegue colocar na mesa se realmente vale a pena. Mas com o SAMM valvulado, aí realmente vale a pena, porque são 5 válvulas fritando a sua mix em 8 canais separados. Na verdade são 10 canais separados, porque o canal 1 e 2 a gente com uma chave consegue passar para mono. Por exemplo, bombo e caixa numa bateria é mono, baixo e voz numa música é mono. Eu não achei até hoje nenhum outro SAMM valvulado que alguém consegue vender. Talvez não, com certeza é porque ele é muito agressivo. A volta de ruído dele fica em torno de 60 dB se você deixar ele puro, e se você usar um filtro tipo um DBX, aquele filtro Dolby, se você usar um filtro tipo Dolby, que é o que? Você coloca uns 7, 8 dB de agudo na saída e tira 7, 8 dB de agudo na volta. Então isso tira, cara, aí o ruído vai para quase 70 decibéis. E com um simples expanderzinho, vou mostrar no vídeo também como é que faz, acabou totalmente o ruído dele. É um equipamento que você precisa ter a manha de fazer isso. Precisa ter a manha de olhar sinal de saída, colocar o canal no master do Pro Tools, para você não jogar muito sinal para o SAMM, ou então jogar pouco sinal e puxar volume. O que acontece? Se jogar pouco sinal e puxar volume, você distorce menos na válvula, você vai ter muito ruído. E se jogar muito sinal, você vai distorcer demais, né? E aí não vai ser legal. Esse controle de distorção é simples de fazer. Ele não tem nada, ele não tem controle de volume, não tem nada. O único controle que eu coloquei nele é de 1, 2 mono, canal 1, 2 mono, e um controle bem legalzinho ali do resistor da placa da válvula, de 50K para 270. Então quando está em 50, o som fica mais controlado. Quando você passa para 270, o negócio... Não tem outra explicação, né? Faz assim. Bom, o nível de distorção dele não é esse 0,05% não. O nível de distorção dele gera em torno de 4% quando você injeta um sinal a menos 17, menos 18 dB, que é o sinal mais ou menos que a gente vai trabalhar. O nível de distorção, quanto mais alto o sinal que você manda para o SAMM, mais alto é o nível de distorção. Então a partir dali uns 17 dB ele já começa a chegar a 4%. Isso significa uns 20 e poucos dB só de diferença entre o sinal real e a distorção harmônica. Como a gente está usando válvula, então a distorção harmônica da válvula é muito bem-vinda, porque ela trabalha na oitava, depois na oitava, então é oitava, quinta, oitava, mas a mais forte dela é a oitava. E é por isso que a válvula é a válvula. O que eu busquei nele foi fazer um equipamento que realmente faça alguma diferença para você. Não é um negócio simplesmente que você coloca e pode jogar na mesa assim e ficar querendo fazer um AB ali e você ficar em dúvida qual que é. Eu não quero isso. Eu quero um equipamento que você coloca e você tem certeza que é aquele ali. É sutil, porque ele não vai destruir sua mix. Que a única coisa que eu consigo fazer com a válvula é isso, né? É gerar harmônia, gerar distorção. Eu quero que justifique um investimento de um SAMM em cima de uma mix. Cara, aí você pensa assim, nossa, então eu sou incrível, né? Por que não tem nenhum SAMM valvulado no mercado? Bom, eu tô falando nenhum, mas às vezes o cara, aqui nenhum, você tá enganado aqui, ó, na cidade que eu moro, não sei o quê. Lá na Holanda, lá. Bom, primeiro que é válvula, são 5 válvulas ali dentro. Hoje eu acho que quase ninguém tá fazendo um equipamento com tanta válvula assim, talvez só a Manley, mas eles deixam a válvula extremamente controlada ali, porque uma válvula, quando você excita muito ela dá diferença de timbre, dá diferença de ganho, dá diferença de um monte de coisa. Essa diferença é muito pouquinha, chega a ser 2 dB, o máximo.
2 dB, no mundo que tá tão bunda de neném hoje, no mundo digital, né? E o ruído da válvula também, que eu já expliquei antes, vou mostrar aqui como a gente faz um negócio simples, besta, com um equalizadorzinho, um expander, você consegue reduzir isso a níveis tipo que não faz diferença mais. Por que não tem esse sistema nele? Porque aí, gente, vai ficar encarecendo as coisas, sacou? E você tem o digital ali para fazer. Então isso aqui é o máximo e o mínimo ao mesmo tempo do que eu posso injetar de analógico no meio da mix para rasgar o negócio, para fazer diferença e colocar um preço que fica mais acessível. O último Summon valvulado que eu fiquei sabendo nesse vídeo custava 25 mil reais. E esse aqui 3 mil reais. Em relação a nível de distorção harmônica, o que é isso? O que eu vou fazer no exemplo é o seguinte: você joga 1K, ele gera 2K, 3K, 4, 5, 6 e vai embora. É tudo na oitava, mas a oitava da oitava acaba acontecendo a quinta, né? A terceira eu não sei como é que é não, isso é só conta matemática. Mas a válvula é a válvula por causa disso, que é o harmônico da válvula ele é muito forte na oitava, então ele fica mais agradável do que o transistor. E ela faz isso aí, bicho, é só botar a válvula ali, socar volume, ela vai fazer isso para você naturalmente. E ela vai mastigar um pouquinho o som. Mastigar no sentido de tirar aqueles picos. Digital tem muita fidelidade. Então tem muito pico, cara. Lá em cima, ela voltando, aquele dynamic range. Então a gente jogando pro Summon, ele dá uma segurada nisso tudo e a música, a mix vai ficar quase pronta para você chegar no final, colocar um equalizadorzinho, um compressor, limiter, passou a régua. Cara, como todo o equipamento que eu faço, a lateralzinha de madeira maciça, tampa de aço inox, frente de alumínio. Talvez algum ou outro equipamento deve variar algum desses materiais, uma madeira, porque é difícil a gente achar tudo sempre igualzinho, né? E a beleza de fazer tudo à mão é isso aí. Bom, na frente tem a chavinha para mudar para 270K e a chavinha de um 2 mono. Para deixar o negócio bem simples mesmo. Vamos por dentro do carinha. Cara, dá pra assar assim uns pão de queijo aqui, ó. Se você for mineiro, já tem outra utilidade. Bom, essa parte são as 5 válvulas e tudo soldado direto no soquete, que a gente evita a microfonia de alta frequência interna e mantém aquela coisa de fazer à mão, solda ponto a ponto e etc. E a parte do circuito de balanceamento da saída, a saída é balanceada. Ele tem o filtro que devolve os graves, eu usei capacitor Mallory, esse filtro, e o NS5532. Então isso aqui é um circuito impresso e tal, só para casa, passou a régua, tá certinho. Aqui não, aqui que é o miolo do negócio, é aqui que faz funcionar a soma, tudo acontece aqui dentro. A saída a gente optou por DB25, que é mais simples, é mais rápido e eu acho que é mais seguro do que você colocar 8 cabos daquele ali, 8 plugs. É bem mais barato também para quem for montar o cabo. Um plugin desse aqui não custa R$5. E putz, cada plug grande desse aqui você vai comprar por uns 15, 20 reais, né? Se for comprar um bom, né? Você compra só o 2 do estéreo aqui. Esses plugs são todos Switchcraft, ou seja, para a gente não ter problema de plug aí. Claro que todos os resistores da parte valvulada são de carvão, os capacitores são Mallory. A gente tenta manter as melhores peças que eu consigo comprar dentro dessa parte do equipamento para a gente conseguir deixar o bichão num nível legal, cara, num nível... Você tem certeza que você está comprando uma parada bem legal mesmo. Dá para trocar as válvulas, cara. Eu tô usando uma Sovitech LPS 12S7. Ela é da placa larga, é Large Plate. E essa de espiral, que o filamento dela é espiral, para evitar rame. Bom, eu retifico o filamento. Mas aí, mesmo assim, na retificação, como a corrente chega a 0,8, ela deve dar um ramezinho legal na fonte. Mas se o filamento é espiral,
aí você não vai ter ramming de jeito nenhum. Tanto é que quando eu tomo cuidado ali com o ruído na volta, eu preocupo só com o ruído branco, que é o fluxo de elétron puro ali. Ramming não tem nenhum, aparentemente falando ali no... Não dá para escutar ramming, deve estar muito lá embaixo. Legal demais se você comprar um negócio e vier com válvula 12H7 LPS, você troca por uma 12H7 WA da Sovitech, que é legal também, deve custar uns 12, 13 dólares cada uma. Aí pra você ter uma ideia da grana que é uma parada. Vezes 4, vezes 1.6, pra você saber imposto e o dólar que tá hoje bem legal. Pra você entender que aqui tem uma boa mixaria de válvula. Agora, existem válvulas NOS que, bicho, só se você for muito maluco de comprar aí cada uma por 100 dólares, 150 dólares, uma NOS bem legal, né? Lá de 1950, e colocar o SAMI, aí você vai levar ele num nível cabuloso, né? Vai gastar uns 600 dólares aí de válvulas especiais, né? Bom, pelo menos a que eu tô mandando já é bem legal, ela custa 15 dólares, não é uma válvula baratinha, não é uma válvula chinesa, lógico, e ela tem um grave pancada. Bom, como eu tiro o grave antes de entrar para ela para distorcer menos os graves, então com certeza o grave que vem dela vem bem legal. Por isso que eu escolhi a 12H7 LPS para fazer o SAMI, para ele não perder muito nos graves. Se você quiser um SAMI, por exemplo, vou fazer um SAMI só para violão, então com certeza ia ser legal você trocar as válvulas para uma WA de placa curtinha, que ela vai dar uma ardida no violão mais legal ainda. Bom, a banda se chama Baltazar, né? A gente gravou numa casa, em 4 canais, uma gravação bem rock and roll. Vamos fazer uma comparação entre o som do SAMI e o auxiliar. Cara, quando você vai fazer uma análise, igual a gente vai fazer agora, você precisa saber o que você está analisando, para você focar a sua cabeça em cima daquilo ali. Você vai ouvir um som, por exemplo, uma música inteira, por exemplo. Eu tava te falando da guitarra que eu gravei. Nossa, eu tava ouvindo a bateria. Porque a gente não consegue focar na música inteira, né? Então, o que você vai escutar com a diferença dos dois? O SAMI, ele segura a mix. E a mix em box, ele deixa ela mais solta. Não porque é um SAMI, porque são válvulas que vão segurar o som, distorcendo harmônicos a 4%. Ela vai criar uma barriguinha no áudio e vai matar os picos. Então ela vai matar aquelas coisas que fica sobrando, batendo ali, que no final você vai matar mesmo com o limiter, né? Só que ele mata com só um pouquinho só, com válvula. Eu tô sendo cauteloso assim, porque, né? Sabe como é que é? Mas então é isso. O que você vai ouvir agora é entre uma mix solta, em box, que não tá pronta, não soa como pronta, e a mix que passa no SAMI, que a intenção é deixar ela mais mansa, mais calma, porque ela tá virando uma música, sacou? Não é uma gravação que eu acabei de fazer, que eu quero ouvir esses picos, esse hum, né? Head hum, etc. Agora sem o SAMI. Impressionante mesmo. A diferença entre um e outro, porque o SAMI ele cola mesmo, ele gruda, ele foi feito para fazer isso. Na verdade, eu não projetei o negócio, eu fiz o negócio, vamos ver o que vai acontecer. Então aconteceu isso, ele colou bastante a mix. Então dali para frente, você chega só um pouquinho no limiter, dá uma equalizadinha final se você quiser, mas já tá pronto, cara. E o nível de ruído? Nível de ruído final, lá no canal de master, tá? Continua em menos 95 dB, porque é o expander que está segurando. Então você pode gravar o que você quiser, cara. Infinito, ao infinito.
Ouviu aí? Não ouviu não, né? Porque realmente a 94 dB de ruído, fundo, não tem ruído mais. É um nível legal para uma mix que você acabou de fazer. Se ela tiver em 60 dBs para baixo, tá bom, tá pronta a música. Isso eu tô falando com o limiter já socado, deixando sua música bem alta. Você tá com 60 dB lá embaixo, lá já tá pronta a música. Então o ruído tá alto, mas tá ao máximo aceitável ali, tá legal. Bom, outro truque legal que a gente tem no Summing é você pegar, por exemplo, o som da guitarra, você vai fazer blocos na sua mix estéreo. Por exemplo, essa mix é muito simples, tem pouquíssimos canais. Então eu joguei a bateria inteira no canal 3 e 4, as guitarras 5 e 6, dobras, reverb, efeitos no 7 e 8 e o baixo e voz no 1 e 2 e liga a chavinha de mono. Então o baixo vem no centro, a voz vem no centro, a bateria estéreo, guitarras estéreo, o resto todo estéreo. Isso é um truque para eu fazer de uma vez. No Pro Tools eu posso fazer o bounce direto agora, cara. É só mandar fazer o bounce, ele tá voltando, o Summing tá voltando em um canal auxiliar. Então não tem essa de fazer o print depois, não sei o que, não tem isso não. É lógico que bounce offline é coisa de perdedor, ó. Bounce é tudo real time, por causa disso, cara. Pro Tools acha que você tá trabalhando igual gente grande, com Summing, com equipamento externo, então você tem que ouvir a música inteira para fazer o bounce. Aí a gente pode colocar até em MP3, o que você quiser aqui, e fazer o bounce direto, dando play com o Summing funcionando agora, com a mix indo embora, convertendo, desconvertendo, voltando no auxiliar, indo para o monitor, né? E você fazendo, claro que eu preciso de 10 canais para fazer isso, né? 8 para ir para o Summing e 2 para a gente monitorar, para fazer a minha outra saída, 10 canais independentes. Cara, quem não... infelizmente, cara, esse é um equipamento não é para iniciante, porque exige esse roteamento que é muito chato de fazer, é meio complicado, principalmente no início. Exige, putz, você nem sabe ainda direito como mixa. É bom você usar uma mesa de som, é bom você usar um equipamento que ele ajuda a você desenvolver melhor. É aquela história, né? O cara vai aprender a tocar guitarra com uma Fender já de uma vez, com certeza ele já vai pegando como funciona a guitarra de verdade ali. Mas exige bastante do cara saber sobre entrada e saída, cabeamento e esse roteamento. E o truque então dele legal para fazer esses blocos por exemplo, às vezes você tem vários backing vocals, ou então você tem 2 canais de guitarra só e eu quero deixá-las bem fritando mesmo no Summing. Então eu colocando as 2 guitarras saindo no canal case aqui, que é teclado, né, que eu tenho renomeado, segurando o Ctrl, eu consigo fazer a guitarra sair em todas as saídas ao mesmo tempo. Então a guitarra que está no left, eu vou fazer ela sair em todas as saídas a DATs ímpar, que é 1, 3, como é que é? 1, 3, 5, calma, 1, 3, 5 e 7, certo? E a guitarra que é do right, ela vai também sair em 2, 4, 6 e 8. Então agora, cara, a guitarra tá saindo em todos os canais do master. Se eu colocar, vou mutar aqui porque eu não sei o volume vai chegar ainda. Olha lá, todas as guitarras estão saindo em todos os canais. Todos os masters do ADAT estão saindo as guitarras estéreo. Então todas as válvulas estão recebendo essas guitarras. Claro que então eu tenho que lembrar que eu deixei mono, né, para fazer a mix agora que eu estava mostrando. É só vir na chavinha de mono estéreo, botar para estéreo. Então agora o canal 1 vem para o left e o 2 vem para o right. Você põe mono, o 1 ele amplifica 2 vezes, ele gasta uma válvula só para fazer isso. E essa chavinha é uma chavinha Carlin, então você pode ficar destruindo, ela vai durar muito tempo. Bom, então vamos ouvir a diferença entre as duas, a guitarra só 2 canais em box e a guitarra solta para todos os canais valvulados. De novo, o que a gente vai ouvir? Vai ouvir mais harmônico agudo na guitarra. Por que é harmônico agudo? Antes de entrar na válvula, eu coloquei um filtro low shelf. Então todos os canais têm um capacitor de 0.01 microfarad.
então ele corta algum grave, que eu não sei também, e depois eu corrigi essa volta com um circuito ativo usando o CI NS5532, e ele devolve o grave nessa hora. Cara, o grave deve estar em 200, 300 Hz mais ou menos, que ele deu, porque foi meio que assim, fui testando os capacitores até ele comer bastante grave e o som fica legal. Aí depois que o som ficou legal, eu fui testando trocando o capacitor na protoboard até ele voltar com o som para mim mais ou menos igual antes também. Lembrar que eu não estou fazendo nada linear, com menos distorção harmônica, nada. Isso aqui é para causar mesmo, para justificar por que você está investindo no negócio. Tem que lembrar isso o tempo inteiro. Então vamos ouvir as duas guitarras. Então é isso aí, o Sammy ele dá uma mardida a mais na guitarra. Bom, o som da guitarra tá animal, cara. Não precisava mexer nada. Mas você imagina aí um violão de aço que fica bonito pra caralho, porque ele vai colocar um agudo pelos harmônicos e não simplesmente socar agudo. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença. Outra dica legal também de usar o Sammy é colocar um plugin de lo-fi por canal e colocar uma distorção de 0,3 ali. Pra quê? Para ele tirar um pique digital, uma bosta de um palitinho lá que o som dá digital, que é o suficiente para clipar a saída, que não é legal, sacou? Clipou à toa. Isso é tipo um limiter, mas em vez de usar limiter em todos os canais, você usa o lo-fi e coloca só um pouquinho de distorção, ou seja, só quem vai chegar lá em cima, o lo-fi dá uma capada nesses transientes mais altos, né? Que não faz diferença audível, praticamente não faz, né? Não vou falar que não faz, bateu o carimbo, praticamente não faz. Cara, para quem quer esse equipamento? Primeiro, você tem que ter uma noção de roteamento. As saídas da placa, a volta, você tem que saber que você tem que ligar 8 cabos saindo. O cabo do Sammy tem, se sua saída são 8 P10, então você tem que ter 8 P10 saindo, pelo menos do outro lado do DD25, aí volta as duas do Sammy, volta para duas entradas. Se você não tem 10 saídas para monitorar, você vai ter que usar as 8 saídas e tem que mudar o cabo para monitorar e depois vai fazer o Sammy, pelo menos de 2 canais, né? Claro que se você tem menos recursos vai dar mais trabalho, por isso que a gente tem um estúdio, às vezes tem muitos recursos, beleza. Como todo equipamento analógico, ele vai te colocar na frente do cara que não está usando o equipamento analógico. Por exemplo, se o cara tem um Marshall JCM800 e uma Gibson e um Shure 57 original, o timbre de guitarra dele já está pronto. Se você não tem isso, você vai ter que correr atrás de transformar o que você tem em um timbre de guitarra. Estou dizendo guitarra Gibson mais um Fender Master, bota lá Slash lá, você escuta aquilo ali. Então, posso dizer que o Sammy ele é para qualquer um que está começando ou quem já trabalha com isso há muito tempo, porque ele vai facilitar o seu trabalho, ele vai te colocar mais para frente. Só que vai exigir que você saiba sobre esse roteamento e realmente dá dúvida em muita gente. Você está iniciando agora, você tem uma placa lá, Focusrite, lá que tem 8 saídas mais 2 de monitor, já é animal isso. Você tem uma placa que dá 8 saídas, você tem que saber que vai dar trabalho, você vai ter que mudar lá para monitorar, aí na hora de fazer a mix, você coloca o negócio e faz o Sammy. Você vai perder um pouquinho do trabalho, porque você vai perder um pouquinho do equipamento, porque igual eu te falei, o Sammy tem que colocar antes de começar a mix. Enfim, é isso aí. Se o cara está começando ou se o cara está velho, o equipamento ele vai atender os dois lados, vai ajudar quem está começando e vai ser uma ferramenta animal para quem já está nisso há muito tempo.